Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, você já sabe, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estou aqui recebendo uma amiga aqui nos nossos estúdios, Juliana Baena, enfermeira. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marcelo. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre unidade de terapia intensiva neonatal. Hoje nós vamos falar sobre crianças, bebês. Juliana, antes de a gente começar, eu gostaria que você apresentasse para os amigos de casa o seu currículo, como você se formou e o que você vem desenvolvendo na área acadêmica até agora. Então, eu me formei em 2008 aqui pela Universidade Estadual de Maringá. E já sabia que eu gostava dessa área aí de unidade de terapia intensiva, de neonato, né? E eu fui fazer residência. Então eu fiz residência por 2 anos em Londrina, né? Fiquei lá 2 anos estudando só sobre os recém-nascidos, de baixo, médio e alto risco. E voltei para Maringá. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa unidade de terapia intensiva aqui, no Hospital Santa Rita. Trabalhei lá por 4 anos e aí vi que era necessário voltar a estudar. Então eu acabei pedindo demissão para poder fazer o mestrado. E o meu mestrado também é voltado para a área de neonatologia. Ok, você está fazendo mestrado então, atualmente. Muito bom. Então, Juliana, hoje nós vamos falar sobre bebês recém-nascidos, uma cobrança dos amigos. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, você trabalha na UTI neonatal. O que é uma UTI neonatal? Então, a UTI neonatal é uma unidade dentro do hospital onde ele atende recém-nascidos que necessitam de uma ajuda, né? Por vários motivos. Ou porque nasceu prematuramente, nasceu antes da idade que deveria, né? Então a gente considera antes de 37 semanas de idade gestacional. Ou porque tinha alguma patologia já intraútero, então às vezes um bebezinho que nasceu com alguma malformação, porque existem vários, então precisa também da UTI. Ou aquele bebê também que nasceu no tempo certo, não é prematuro, mas que não conseguiu se adaptar da vida dentro do útero para a vida neonatal. E aí precisa de uma mão da UTI também, da tecnologia e dos profissionais de dentro da UTI. Então o carro-chefe hoje é a prematuridade, que vem crescendo, né? Então a gente atende muitos bebês que nascem prematuramente e precisam da UTI, mas também algumas patologias cirúrgicas, né? E os bebês que nascem no tempo certo, mas que precisam de uma mãozinha ali para adaptar da vida fetal para neonatal. Ok. E me fala uma coisa, quais são os casos mais comuns que vão para a UTI neonatal? Então, hoje a gente está cuidando muito de prematuros. Existem muitos bebês que nascem antes do tempo. Então, aquele bebê que nasce de 26, 27 semanas, né, que são considerados prematuros extremos. Aqueles que nascem de 34, que também não é um bebê tão prematuro, mas que precisa também da unidade neonatal. Então, o carro-chefe hoje é a prematuridade. Mas a gente também atende aquele bebê que nasceu com alguma malformação. Existem malformações da parede abdominal, do sistema nervoso também existem, né? Alguma obstrução intestinal. Então, aqueles que nascem com alguma malformação, a gente também atende bastante dentro da UTI. Mas o carro-chefe é realmente a prematuridade. Os prematuros. A gente sempre escuta falar muito, a gente conversa com as mulheres que gostam desse assunto, falar de gravidez e tal. Então, a gente sempre tem uma pergunta que sempre surge. A criança, ela nasce de 7 ou de 9 meses, não pode nascer de 8. Isso procede? É uma realidade? O bebê, o ideal é que ele não nasça prematuro, né? O bebê prematuro, seja ele extremo ou aquele quase no tempo certo, mas que ainda é prematuro, ele vai necessitar de alguma ajuda. Então a gente gostaria, né, que ele nascesse de 37 a 40 semanas, no máximo 42 semanas, né? O prematuro sempre vai precisar de uma mão. Então, que ele não nasça de 7 meses, que ele não nasça de 8 meses, que ele nasça a termo, que ele nasça no tempo certo. Então, acima de 37 semanas. É o ideal, porque ele precisa desse tempo para se formar, né? Então, o prematuro extremo é aquele que ainda precisa de muito tempo para ter sido formado. Quando ele vai avançando na idade gestacional, ele é formado, mas ele ainda não tem maturidade. Então, para nascer, tem que nascer mesmo a termo, acima lá de 37 semanas. Por isso que é tão importante nascer na idade gestacional correta, né? Então, nem prematuro, quase no termo, que nasça no tempo certo. Para o bebê é o mais importante. Assim, nessa situação, Juliana, que você está falando, nascer antecipadamente, prematuro, o que causa
esse parto adiantado? É um parto ou ele tem que ser tirado na cesárea, essa criança necessita de ser retirada do útero? O acompanhamento da gestação é muito importante, o pré-natal, né? Então, existem patologias e algumas intercorrências durante a gestação que façam que esse bebê tenha que nascer, que é melhor para ele o ambiente da UTI neonatal do que o ambiente intrauterino, né? Várias situações, por exemplo, a mulher pode ter pressão alta, pode ter descolamento prematuro da placenta, algumas patologias ali que exigem que esse bebê seja retirado, né? E hoje em dia também a gente vê que pode existir o erro da idade gestacional, então aquele bebê que é 37 semanas, mas por um erro foi retirado antes, né? E também precisa da UTI neonatal ali para ajudar. Então, o que é importante? Que faça o pré-natal, que seja um pré-natal tranquilo, que não tenha intercorrências, que são algumas que podem acontecer na mulher, e que a data do parto seja bem exata, e que ele nasça, né, no tempo certo. Por isso que a gente defende muito também o parto normal, que aí o bebê ele nasce realmente quando ele está preparado, a mulher entra na área de parto, né, e ele é preparado, ele é avisado que ele está nascendo. Né? E a cesárea com a indicação, que é muito importante também. Então, quando existe a indicação, que nasce do parto cesariana, mas na idade gestacional adequada. Eu entendi. Agora me fala uma coisa, então, você falou de cesárea e parto. No Brasil está tendo uma mudança agora para entrar somente parto normal, né? Cesariana somente em caso de risco. Isso. É uma vantagem para a mãe e para o bebê o parto normal, mas diz que quem tem parto normal, as mulheres estão muito preocupadas com a dor, né? Do parto normal. O parto normal não tem anestesia? Não, existe o parto normal que pode ter anestesia, né? Só que aí é muito indicação do médico mesmo, né? O que eu posso dizer da parte da neonatologia? Para o bebê, ele nascer no tempo certo e o parto normal é importante, porque o parto normal ele prepara esse bebê para o nascimento. Né? É diferente do bebê estar ali na barriguinha, quietinho, de repente aconteceu uma cesariana, né? Mas existem as indicações. Então, quando a cesárea é indicada, ela tem que ser feita, é muito bem-vinda. Mas para o bebê que pode, a mulher está numa gestação normal, não tem intercorrências nem com ela, nem com o bebê, o parto normal ele é vantajoso para os dois, para a mãe e para o bebê. Os dois ganhos, no caso. A recuperação também é maior no parto normal, é mais rápido, né? A recuperação do parto normal é muito mais rápida, é fisiológica, natural. A cesariana é uma cirurgia, né? Só que tem as duas coisas, tem as indicações que são necessárias, mas aquela gestação que está tudo bem com o bebê e com a mãe, o parto normal ele traz benefícios. Eu digo uma coisa, você falou a respeito de alguns casos que tornam o neném a nascer prematuramente, né? Nós comentamos aqui a respeito de pressão alta da mãe. No caso, a mãe tem pressão alta, o bebê tem que ser retirado. Ou dá para estabilizar essa pressão da mãe? Como que ocorre isso? Então, quando existe alguma intercorrência, o médico ele já faz o diagnóstico, essa mãe é internada e existem sim tratamentos para manter a pressão adequada. Esse bebê só é retirado prematuramente por causa de pressão alta quando realmente essa pressão não foi controlada e ele vira um risco para a mãe e para o bebê. Mas toda patologia durante a gestação é sim tentada ser controlado, com o objetivo do bebê ficar mais tempo dentro do útero e nascer na idade gestacional mais próxima do termo possível. Mas muitas vezes acontece, né, de não conseguir esse controle. E aí é melhor para o bebê se desenvolver fora do útero do que dentro do útero da mãe. Então, continuando, Juliana, eu queria que você falasse para nós o seguinte: qual é a importância da presença dos pais na UTI neonatal? Então, a unidade de terapia intensiva, ela precisa de uma série de coisas, né? Então, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de profissionais, enfermeiros, técnicos, médicos, né, fisioterapeutas, fono, então é uma equipe multidisciplinar muito grande para cuidar desse bebê. Mas é muito importante a presença dos pais dentro da UTI, muito importante mesmo. Desde o momento em que esse bebê nasce, ali na admissão, a presença do pai, depois quando a mãe se recupera do parto, a presença da mãe, porque o bebê sente. E existem muitas pesquisas que comprovam que o bebê se desenvolve muito melhor quando ele tem a presença dos pais. Então, no começo, aquele bebê que está mais grave, muitas vezes os pais não podem fazer muito por ele, mas podem estar ali, podem tocar, podem conversar com esse bebê. E conforme esse bebê vai estabilizando, a gente vai intensificando esse contato. Então, aumenta esse contato, a mãe começa a cuidar desse bebê. Existe também o método canguru, que a gente faz muito dentro da unidade neonatal. Então, é muito importante que os pais estejam com a gente. Primeiro, para eles se tranquilizarem, receberem informações sobre o bebê, para formar um vínculo entre a família e o bebê. Então, para a recuperação deles é imprescindível a presença dos pais ali diariamente, sempre que eles puderem estar ali com a gente. Me fala uma coisa, Juliana. A gente vê
diferentes tipos de parto, certo? Você que chegou a trabalhar, você teve conhecimento já de algum parto feito na água, bebê? Então, eu ouço falar muito, eu nunca presenciei, mas eu ouço falar. O parto, ele porque eu escuto muito falar dos ginecologistas, é uma escolha da mulher, né? Então, hoje em dia existe muito parto no hospital, mas a mulher, ela pode escolher onde que ela pode ganhar o bebê. É isso que eu escuto muito eles falarem, né? Numa gestação normal, dá tudo bem, ela pode ter o parto normal, mas muito bem acompanhada, né? Presença dos profissionais ali. Eu nunca vi, mas eu sei que o parto normal ele pode acontecer, não precisa ser necessariamente dentro do hospital. Interessante. Juliana, vamos entrar numa coisa aqui que eu acho um pouco polêmico. É a parteira que atende em casa. Hoje a gente não vê mais falar isso, mas no interior ainda tem muita parteira. É um parto com segurança? Olha, como eu recebo muitos bebês que passaram por intercorrências durante o parto e que algumas vezes faltou um pouco de assistência, eu acho que tem que ter profissionais ali para prestar assistência para o bebê. Né? Alguns bebês está tudo tranquilo durante o parto, mas às vezes acontece alguma intercorrência que ele precisa de uma intervenção, né? Então eu acho importante ter um profissional ali que saiba como atender esse bebê se tiver alguma intercorrência. Porque todo parto, né, por mais natural que seja, se acontece alguma coisa, quem que está ali para atender, né? E nisso eu concordo com você, porque às vezes as pessoas simplesmente falam, nasceu de parteira, não deu nada. Às vezes é um risco que não houve naquele parto, né? Mas em tantos outros pode ocorrer. Vamos falar um pouco a respeito do seu mestrado. Em que área que você está fazendo mestrado nessa área? Em neonatologia. Minha pesquisa é relacionada à administração de medicamentos dos bebês. Né? Então, a nossa intenção é analisar a enfermagem. Como que a enfermagem está procedendo na administração de medicamentos nesses bebês, porque é muito específico. A maneira com que a gente administra um medicamento no adulto, na criança, é diferente. O bebê, ele é pequeno, então ele precisa de pouca diluição, né? Então a gente está tentando pesquisar agora para ver como é que está a administração de medicamentos nesses bebês, mais especificamente antibióticos. Antibióticos é uma dose que você tem que regular muito bem o antibiótico, tanto para adulto, que também é perigoso para adulto, uma dose grande, quanto para criança. Medicamento, dose tem que ser correta, paciente correto, tudo que a gente aprende, né? Técnica séptica, tudo tem que ser correto. Então é isso que a gente está tentando observar. E fazer uma última pergunta para você. Tem algum caso que você possa nos contar a respeito de alguma criança que chegou e vocês trataram ela e que ela conseguiu se recuperar? Nossa, tem muitos. Não é um caso apenas, né? Porque eu trabalhei bastante tempo, então a gente tem vários casos. Né? E a maioria deles é aquela criança que chega muito pequenininha, muito imatura ainda e que precisa ali da UTI, da tecnologia, dos nossos cuidados, os pais muitas vezes presentes. É esses bebês que a gente vê o maior sucesso, né? E depende de cada história, de cada bebê também, mas são várias histórias de sucesso que a gente acompanha. Por isso que é uma área tão gostosa de ser trabalhada. E a alegria de salvar uma criança? Nossa, é muito grande, Imagino, porque a criança, que eu sempre falo, criança não deveria sofrer. Criança é uma coisa muito especial na vida de todas as pessoas. E influencia na vida de todo mundo, né? Os pais que estão aí sofrendo, não é só o neném, né? O neném a gente está cuidando ali, né? Recebendo um bom atendimento. Mas e a família, né? Interfere na vida de todo mundo. É o pai, a mãe, é a tia, é a família inteira com pensamento para aquela criança. Então, são vários casos que eu já acompanhei, graças a Deus, de sucesso e de alta hospitalar, que hoje as crianças estão bem. Que bom. Ô, Juliano, fiquei muito contente aqui da sua visita e qualquer pergunta que o amigo de casa tiver, por favor, mande pelo Facebook do programa que a gente entre em contato com a Juliana e a gente vai responder para vocês. E espero que você possa voltar aqui numa próxima oportunidade, quando você terminar seu mestrado, e a gente continuar essa conversa tão agradável sobre criança. Obrigada. Que criança, repetindo, criança não merece sofrer, merece ser feliz. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Fiquei até emocionado de falar de criança agora. Criança é tudo de bom na vida da gente. Pessoal, eu quero mandar um abraço hoje. A colônia portuguesa hoje está todo mundo em festa, que Portugal foi campeão da Eurocopa. Um abraço para o Marcelo Guastalla, que estava nessa torcida por Portugal. Parabéns, amigos. E espero vocês aqui no próximo programa do Patriotas em Ação, aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Até o próximo programa, Patriotas.